presença de todos, em nome do Francisco S. Beltrame, que é o coordenador do NAT, e por ele estar em outra reunião, na reunião do Observatório Social de Tubarão, ele pediu que eu coordenasse e iniciasse os trabalhos, e ele até umas 15 horas, 15h30, ele quer ver se passa aqui conversar conosco um pouco. Mas, de qualquer maneira, a gente vai dar início ao trabalho, que é a apresentação da tese de doutorado do professor Ismael, que a gente cita, às vezes fala da tese do professor Ismael, mas na verdade a gente não conhece a fundo. A gente lê a nossa parco conhecimento, às vezes não permite que a gente compreenda direito o que está escrito, então por isso que vamos trazer o professor Ismael para fazer uma apresentação para todos e para que a gente fique dentro dessa série de apresentações que nós temos feito, a gente trouxe vários professores, né? E acho que terminando essa série a gente tinha que trazer o professor Ismael para mostrar aí um pouco da relação da água, do rio, do oceano, essas interações todas aí. Então o professor Ismael fica à disposição aí para apresentar e o tempo é livre, professor, fica à vontade para o tempo que achar necessário. Bom, eu estou acostumado com o professor, se alguém fizer pergunta, eu vou procurar responder. Dizem que a gente aprende quando tem a curiosidade de aprender, não quando alguém quer enfiar conhecimento na gente. Bom, eu coloquei essas figuras aí, algumas são bem mais recentes da minha tese, já deixando claro algumas coisas. Primeiro, num rio com um estado de preservação excelente, um mostrando a degradação e outro a origem. Essas são as origens e as primeiras coisas que sempre se fala quando se fala em questões de dificuldades ambientais do Rio Tubarão. Mas nós vamos ver que não é bem isso só. Uma das primeiras coisas que eu pensei em termos de erosão era olhar essa fotografia que foi feita logo depois de uma enxurrada bem forte, saindo do carro e batendo a foto. À primeira vista, bom, é isso que forma a Rossoroca, a água correndo por cima. Mas é estranho que isso aí não tinha... Por que ainda não deslizou se fosse bem assim? E aí vem a grande questão. Na verdade, a origem dos deslizamentos não é necessariamente a água que corre por cima só, mas também os problemas subterrâneos. Daí o projeto Nascente, por exemplo, que se torna importante, porque a pressão interna é que causou, por exemplo, o deslizamento que está aqui na frente, né? O fenômeno está aqui, por que a água está correndo lá em cima? Né? É que ali se formou uma pressão interna que provocou o deslizamento. Então, há uma série de coisas que eu estou tentando discutir, e uma das maiores dificuldades, isso aqui foi da parte social que está na minha tese, foi pago para ser feito por uma geógrafa e uma pessoa da área do serviço social. E eu chamo a atenção para a última conclusão deles. A implementação e a manutenção das medidas por sua natureza ultrapassam as fronteiras da municipalidade. Não é só a questão de bacia, mas exigem articulações do poder público entre si e com a sociedade civil, com as instituições de pesquisa, tanto na esfera local quanto na esfera regional e nacional. E uma das coisas que eu às vezes fico com medo de dizer, porque as pessoas se chocam. E eu me lembro que uma das últimas coisas, quando eu questionei, a área não faz reuniões periódicas para discutir coisas de engenharia, o pessoal ficou chocado. Mas uma das observações deles, para mim, era de que, por exemplo, os serviços, tipo Lions, etc., eram dominados de fora para dentro, para essa região. Porque, na verdade,
aqui foram instaladas muitas estatais nessa região. E isso provocava e provoca um tipo de medida que não é endógena. E era isso que eles se referiam muito nesse item aqui. Isso é que eles explicavam. Como você fazer as pessoas se auto-assumirem se não são elas que tomam a decisão e nem têm o conhecimento. Ou as pessoas têm o conhecimento, ou têm a decisão, ou não têm poder algum. De acordo? Então, essas coisas foram discutidas. Bom, entrando já na parte mais técnica, mas também que não foi feita por mim. Isso aqui foi pago 2 hidrógrafas em Porto Alegre. Todos os rios, são 272 que estão na lista. Na verdade, descobri depois que tem mais uns 10%, quer dizer, mais uns 27 rios que tem mais de 5 quilômetros na bacia. Dá praticamente 300 rios, com mais de 5 quilômetros. Para todos eles foi feito a área, o perímetro e o comprimento do rio. Com isso aí dá para fazer uma série de informações. Tá? Porque você tendo o comprimento, até tal ponto você tem como ter a área dali para cima, uma série de informações que permitem calcular algumas coisas interessantes. Mas sem a profundidade, professor? Sem a calha do rio? Não, sem a calha, só o perímetro ao redor. Então você tem mais ou menos, se o rio é muito alongado, você tem o comprimento do rio, praticamente o dobro é o perímetro dele, né? Porque vai e volta. Sim. Se você tem arredondado, você vai se aproximar, digamos, de 6 vezes. Aliás, de 3 vezes, porque ali é o diâmetro. Proporcional? Aí existe uma certa razão que você pode, a partir disso, calcular o tempo de concentração da água na foz e assim por diante. Então, por exemplo, através de coisas desse tipo, e não é a única que eu discuti, não necessariamente nesse trabalho da minha tese, se me permite, eu estou falando um pouquinho amplo, porque houve uns 5, 6 trabalhos posteriores que foram publicados. Por exemplo, eu calculei que se desse a chuva, que aqui inclusive está, se nós pegássemos as chuvas em cada subbacia lá e tal, nós chegaríamos mais ou menos que com 220 milímetros de chuva num dia, nós poderíamos chegar a ter ali na ponte do Cavalcante, na antiga ponte, eu cheguei que poderia chegar a ter água cerca de 1 metro acima da ponte. Na enchente de 74, ela chegou a 10 centímetros para alcançar a curva aquela. Quer dizer, não choveu tudo aquilo em toda a bacia. Senão, ela poderia, pelo tempo de concentração, ter chegado a bem mais até. De acordo? E aí, se vocês olharem, por exemplo, as casas, por isso que eu me assusto e não me nego em insistir que enchente não é só dragagem, porque dali para cima tem muita casa. E ali tem muita cidade. E ali, por exemplo, a dragagem não vai influenciar praticamente nada, porque a barreira é imensa, né? Não há coisa. Então é preciso se preocupar com isso. E o jeito seria reter. Tem as informações hidrológicas, então, para 6 pontos da bacia. Através disso daria para calcular, por exemplo, com boa aproximação, pontilhões, pontes, altura de estradas, um monte de coisas de engenharia podem ser calculadas por esse processo aqui, com essas informações. Isso tudo está
no segundo capítulo da descrição da bacia. E aí eu começo mais na parte de química, né? Onde que normalmente a gente vai encontrar metais? Os metais tendem a se localizar numa determinada faixa granulométrica. E vocês notem o seguinte, que nós temos uma faixa relativamente alta aonde estão os metais, não tanto na superfície. Foi feito um estudo dos principais processos produtivos por bacia. Como isso foi feito no ano 2000, já se foram 12 anos, isso não tem muita validade, mas tem uma informação razoável. E a partir disso eu comecei a tentar entender a química mesmo do que ocorre na água a partir do que já se tinha de informações. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que, por exemplo, nesse gráfico eu cito explicitamente, fiz questão de citar a Eletrosul, que é um grupo que teve um monte de informações, mas elas não tinham interpretação, não tinha sido feito gráficos e tentar arrancar informação dos dados básicos. Eles estão simplesmente dados básicos. E nós procuramos, então, interpretar aquilo. Por exemplo, qual é a relação de solubilidade entre o pH e o manganês? Parece um pouco estranho, mas na parte em que ele tende a ser mais solúvel, que é pH próximo de 2, 3, há uma dispersão razoável dos dados que eles não têm correlação, parece, né? Mas é que nesse pH ele varia de valência, ele se oxida de manganês 2 para manganês 3 e depois 4, e aí ele se torna insolúvel. Então, há um problema químico em paralelo, e aí ele pode estar solúvel ou pode estar insolúvel, dependendo justamente do grau de oxidação. Então, muitas variáveis interferindo uma com a outra. Outro dado interessante, o gráfico mais azul ali à direita, a comparação dos valores de sólidos sedimentares e ferro. Aparentemente, olhando esse gráfico, um bate exatamente com o outro. Mas será que os sólidos sedimentares são justamente porque o ferro coagula? E é basicamente isso. Quer dizer, quando você tem parte insolúvel, é porque ela advém da precipitação em grande parte do próprio ferro. É o ferro que ajuda a limpar o rio. Essa informação é boa. Só tomem cuidado com o seguinte, não vá alguém pensar que, então, se eu colocar matéria orgânica lá onde tem pirita, eu possa controlar o teor de ferro, porque se eu colocar matéria orgânica como o Rio Braço do Norte, por exemplo, coloca, quem sabe eu consigo precipitar o ferro lá em cima. Mas não é isso, porque aí tem os fenômenos redox junto. Nós temos que tomar algumas... Eu estou citando isso porque foi feito isso, se chegou a querer mostrar que isso não era verdade, porque botaram uma pocilga em cima de uma região de pirita para tentar. Não resolve. Não resolve porque dissolve um monte de ferro e depois mais abaixo ele se oxida fora da área. Só que o ferro 2 é mais solúvel que o ferro 3. E você tem uma série de questões muito mais complexas do que parece à primeira vista. Outra coisa, por exemplo, então, para eu
quero explicar isso aqui para mostrar quantas coisas estão envolvidas. Por exemplo, a relação entre sulfato e ferro. Em princípio, o sulfato está em azul e o ferro está em vermelho, no gráfico de baixo. O sulfato tem peso molecular 96, o ferro 56. Pela lógica, devia ter menos ferro do que sulfato. Por que tem menos sulfato do que ferro? Devia ter menos ferro do que sulfato. Mas por que ali tem menos sulfato do que ferro? É que depois que oxidou da pirita para sulfato, o sulfato não é solúvel com o cálcio, mas o sulfeto, que era a pirita, não é solúvel com o ferro. Então cada um tem outros parceiros na história. Então os elementos mudam de parceiros dentro da água numa velocidade muito maior do que parece à primeira vista. E isso são um conjunto de equilíbrios muito importantes que precisam. Então, eu discuto alguma coisa desse tipo. Qual a influência do pH? Abaixo de 4, a grande maioria dos produtos vão se dissolver. São derivados de metais. Isso fica claro e não vou entrar em mais detalhes. Fiz as equações de comportamento, não sei se vai dar para enxergar agora, eu acho que não, mas ao menos terem uma ideia do que foi feito. Ali deve ter 12 ou 15 equações. Eu fiz, no fim, nos últimos estudos, eu já estava com mais de 65 equações. A relação entre, por exemplo, qual é o teor de, se eu tenho sulfato, qual é o teor de molibdênio provável? Se eu tenho fosfato, qual é o teor de cobalto provável? E aqui estão equações com erro inferior a 5%. Quer dizer, pode calcular aí que vai dar exatamente a outra concentração. No sedimento das lagoas, do Rio Tubarão e assim por diante. Tá? Isso tudo foi feito. Tem bastante equações disso aí. Isso aí é tudo com dados do INPH e da Eletrosul. São dados, portanto, disponíveis e que eu só rodei em estatística. Quais são as subbacias do Rio Tubarão que contribuem com sólidos? Porque eu depois vou discutir lá na Foz os sólidos. O Rio Bonito, por exemplo, tem uma quantidade bem significativa de sólidos pela quantidade de água. Não se esqueçam que a quantidade de água no Rio Bonito é de uma bomba ali de 15 milímetros, de 15 centímetros. O Rio Braço do Norte é 14 metros cúbicos por segundo, mais ou menos a vazão dele. E é estranho nós percebermos que o Rio Capivari coloca quase, é mais ou menos isso mesmo, 500 mil miligramas por segundo de material a mais. 500 mil miligramas dá 500 gramas a mais de sólidos do que o Rio Braço do Norte. Entretanto, se a gente filtrar e olhar, e isso não está aqui porque eu não coloquei todas as gráficas, na prática, o teor de sólidos do Braço do Norte, em volume, é muito maior do que o do Capivari. Só que qual é a diferença? O do Capivari é sólidos inorgânicos e o do Braço do Norte são muito mais orgânicos. Essa é a diferença.
isso muda, por exemplo, uma série de outros fatores que nós vamos ver mais adiante. É claro que isso aqui só tem validade para o período que eu medi. Pois é, até ia perguntar, que período é esse, Ismael, que tem aí? Isso aí foi 2002. 2001, 2002. Aqui, Já diferente. eu tenho os gráficos de trem de suspensão em Armazém, Rio do Pozo e Orleans. Não, isso aí é tudo de foz da subbacia, do conjunto todo da subbacia. Então, por exemplo, de Armazém para Tubarão pode variar bastante, porque em Gravatal tinha aqueles areieiros dentro do rio. Mas não, é isso que eu estava ali. É que eu acho que tu pegou o período, então, que eles estavam trabalhando. Que curiosamente, eu peguei aqui umas. Não sei se eu vou comentar depois ou não. Não, Agora não consegue. Eu peguei os dados da ANA, tá? Os dados da ANA, ela tem medições aqui em Orleans, na cidade de Orleans, ela tem aqui em Armazém e tem em Rio do Pozo. Desde 70. Não, era Orleans de 97 para cá. Até 2004 vinha aí uma faixa de 20 a 30 ppm em Orleans. Em Armazém vinha na faixa de 20. Isso, ppm, mas eles não relacionaram com o volume de água. Não, é só a concentração. Tá, porque isso aqui vê bem, é carga. Então é miligrama por segundo que está passando. Está passando a água aqui, eu medi o conjunto que estava em suspensão, então eu tinha que medir em 3 profundidades, uma na superfície, no meio e lá no fundo. Tá? É o que eu fiz. Aqui os mapas de cada subbacia com a respectiva qualidade de água. Esse é um mapa que depois eu rejeitei, que mostra que o Rio Braço do Norte tem afluentes piores do que o próprio rio, e assim por diante, né? Tem uma série de informações. Na época existiam esse tipo de situações. O que vocês imaginam que é essa neve que está aí? Que local é esse? Existiam no mínimo 3 lugares na bacia do Rio Tubarão que ocorria. Mas é uma montanha? São tudo cristais de sulfato ferroso. Qualquer chuva, isso ia embora. Imagina, são toneladas de coisas. E se vocês observarem, tem colorações diferentes. Isso é indicativo de metais diferentes, e assim por diante. Então, carvão, rejeito de carvão exposto, não pode ser deixado. E, felizmente, se eu marco por ser reclamão assim, dizer essas verdades, ao menos eu posso dizer uma coisa: isso já não existe mais. E isso é bom. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que é bom. Tá? Aqui eu tentei mostrar a influência do pH e a influência dos materiais orgânicos. Aqui embaixo está evidenciando aonde que vêm os materiais orgânicos. Aquelas maiores da de baixo são justamente a presença de matéria orgânica do Rio Braço do Norte. Qual a diferença em termos de turbidez, da turbidez em relação aos sólidos dispersos? Porque está em suspensão deveria causar turbidez, não é essa a lógica? E tem gente, inclusive, que coloca turbidez e material em suspensão com uma reta e mede um e extrapola para o outro. Mas, na verdade, isso não é bem assim no Rio Tubarão. Vocês notem que, nesse ponto, nós tínhamos uma grande quantidade de sólidos dispersos e uma quantidade relativamente pequena de turbidez.
turbidez. Isso aqui se repete em alguns pontos, não aqui nem aqui, por exemplo. E a razão é muito simples. Os materiais orgânicos não têm a mesma característica de turbidez dos materiais inorgânicos. Materiais que são lamelares, algumas argilas, também refletem a água de forma diferente. E isso muda completamente a configuração das coisas. Então a turbidez nesse rio, pelo menos na minha opinião, não serve como medida de material em suspensão de forma alguma. Concentração de 3 elementos em sedimentos. Eu escolhi esses 8 sedimentos. De 2 tanques da Kazan, mais 2 e um terceiro. E 3 da Ponta do Daniel, aqui na Lagoa de Santo Antônio, que é um lugar de depósito do Rio Tubarão. E 3 amostragens diferentes, em locais diferentes e tal. As concentrações dos elementos estão aí. Para 3 elementos. Naquela época eu fiz para 3 elementos, depois fiz para mais uns 15, mais ou menos. Isso aí. E para mais outras amostras. E aqui vem a parte que eu me assustei bastante. A influência da concentração de cloreto de sódio na solubilidade dos elementos. Por exemplo, o óxido de manganês colocado em contato, esses sedimentos, quanto eles perdiam de óxido de manganês? Vocês notem que 60% do óxido de manganês é extraído pelo simples cloreto de sódio. O peso molecular, o peso molar, formular do cloreto de sódio é 58. A água do mar é 30, 3, 34. Quer dizer, 0,5, 0,6. Eu trabalhei até 0,5. 0,5 vai dar ao redor de 28 gramas por litro de sal. Quer dizer, próximo da concentração marinha. Isso significa que quando o rio vai descendo e vai salinizando, boa parte dos elementos vão se solubilizando, voltam para a solução. Isso, para mim, foi surpreendente, porque em 1981 chegou um rapaz que era da área ambiental e me perguntou: Ismael, tem no mínimo 80 toneladas de peixe estão entrando na Lagoa de Santa Marta. Nós não conseguimos descobrir por quê. Olha, 80 toneladas de peixe morrendo. E depois disso houve uma sucessão de mortes de peixes em situações similares. E eu cheguei à conclusão de que isso ocorria sempre quando havia uma grande descida de sedimentos com uma entrada posterior de água do mar. Por isso esse experimento. Tá? Lá por 86, teve um outro rapaz que chegou e me perguntou o seguinte: por que o Rio Tubarão, a foz, fica limpo, clarinho? Se vocês olharem hoje, até ele está limpo, mas tem dias que ele está bem turvo aqui, chega lá na foz e ele está limpo. Fica claro. É que o sedimento se dissolve por si mesmo. Só que ao se dissolver, ele dissolve os metais pesados. São altamente tóxicos. Aí eu fiz
Outro experimento, por exemplo, com infravermelho, para tentar descobrir o que tem dentro desses coisas na parte de matéria orgânica. E até teve outra pessoa que fez um trabalho sobre a presença de aminas aromáticas no sedimento. E confirmou. Chega a teores assim de 50 miligramas por litro aliás, por quilo de aminas aromáticas no sedimento.